Fala pessoal, Shalom no coração, bem-vindos ao nosso devocional. Abra sua Bíblia comigo no segundo livro de Samuel, capítulo 11. Vamos ler aqui dos versículos 1 ao 4. Segundo livro de Samuel, capítulo 11, versículos 1 ao 4. E antes de nós entrarmos no conteúdo dessa manhã, quero te convidar a se inscrever aqui no canal. Você que é novo ou nova, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações e vem com a gente de segunda a sexta, 7h30 da manhã, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Ontem eu até fiz uma brincadeira no Instagram, porque o meu canal do YouTube aqui ontem estava com 1.999 seguidores. Eu pedi, né? Alguém, por favor, faz chegar em 2.000. E aí chegou e ultrapassou. Quero agradecer a todo mundo que se inscreveu e a você que está aqui diariamente já há um certo tempo, já tem um bom tempo que diariamente, de segunda a sexta, sem falta, você vem aqui no canal 7h30 da manhã e tem uma palavra do céu para te abençoar. Isso é uma bênção inenarrável, é difícil de descrever como é bom começar o dia aprendendo de Deus e tendo você aqui como companhia e crescemos juntos para a glória de Deus Pai. Vamos lá, gente, 2 Samuel, capítulo 11, versículos 1 ao 4, diz assim: Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço, viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era ela. E disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita. E Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza de sua menstruação. Depois voltou para casa. Gente, Davi é uma das figuras mais icônicas, não é só da Bíblia, de toda a história. Certamente, em algum lugar, alguém já foi inspirado pela história de Davi e Golias. Pode servir de aplicação para tantas situações. Davi, ele nos inspira em diversas histórias, diversos exemplos. Davi tinha um espírito de guerreiro e uma alma de poeta. Ele escreveu tantos salmos que se tornaram canções por todas as épocas e por todas as nações. Porém, esse mesmo Davi, um homem que foi chamado por Deus como um homem segundo o seu coração, ele tem, nesse exato texto que nós lemos, o ponto mais baixo de toda a sua história. O ponto mais baixo da história de Davi é exatamente aqui, quando ele adultera com Batseba e, para esconder o adultério dele, ele mata o marido da mulher. Meu Deus, sua ação foi terrível. Davi pagou um preço muito grande por causa disso. E essa história, ela nos ensina muito, gente. Nós podemos aprender nas histórias positivas e nas histórias negativas. Quando você vê uma história negativa, você aprende o que não fazer. Você aprende observando as consequências do erro. Dizem por aí nas redes sociais, eu não sei de quem é essa frase, mas é interessante. Essa frase fala assim, ó: o inteligente aprende com os seus próprios erros. O sábio aprende com os erros dos outros. Ou seja, o sábio, ele não precisa... Porque ele é diferente, porque ele não precisa errar para aprender. Então, observando essa história, em nome de Jesus, nós vamos aprender coisas que vai nos livrar do mal e vai nos ajudar a discernir, a decidir, a viver conforme a vontade de Deus. Amém? Então, primeira coisa que eu quero citar aqui para você é que é saudável aprender com os erros para não repeti-los. Presta bem atenção no que eu vou compartilhar contigo. Não tem ninguém no mundo que tenha uma vida isenta de erros. Não é que nós não vamos errar. Perdão, não é que o erro é uma certeza do nosso futuro. O erro já é uma certeza do nosso passado, do nosso presente. Tem ninguém que está me assistindo aí agora, tampouco eu, que tem uma vida sem erros. Se for pegar o passado de cada um de nós aqui, tem erros que nós nos envergonhamos. Erros que nós olhamos para trás e pensamos, olha, se eu pudesse voltar atrás e fazer diferente, eu faria. Se eu pudesse decidir diferente, eu decidiria. Se eu pudesse mudar a história nesse capítulo da minha vida, eu mudaria. Porque os erros, eles trazem danos inestimáveis. Mas já que o erro é uma certeza na nossa vida, já que é impossível viver uma vida sem erros, o mínimo que nós podemos fazer
é aprender com esses erros para não repeti-los. Inclusive, essa é uma forma de honrar ao Deus que nos dá segunda chance. Gente, vamos parar para pensar aqui. Se um juiz, uma pessoa que julga, soubesse de todo o seu passado, tudo que você já fez, tudo que você já falou e tudo que você já pensou, a probabilidade dessa pessoa é te condenar ou te salvar. Provavelmente, se nós soubermos do profundo do pensamento de cada um de nós, se abrir um telão, colocar todos os pensamentos que você já teve na vida, todas as palavras que você já falou, todas as ações que você já teve, vai ter coisa boa? Vai, mas vai ter coisa tenebrosa também. Nós seríamos julgados e condenados na hora, porém o justo juiz, o Deus eterno Pai, ele nos dá uma segunda chance e a melhor maneira de honrar a segunda chance que Deus dá é não repetindo o erro que nós cometemos lá atrás. Algumas pessoas perguntam assim, Thiago, como eu posso saber se eu estou sentindo só um remorso ou se eu estou arrependido de verdade? O arrependimento é você ter uma convicção no seu coração e dizer assim, ó, se eu pudesse voltar atrás para fazer diferente, eu faria. Só que não tem como voltar atrás no tempo, não inventaram a máquina do tempo ainda. Então, já que não tem como voltar atrás no tempo, só tem como ir para frente, então você, já que eu não posso voltar para fazer diferente, então quando surgir a situação de novo à minha frente, eu vou fazer diferente. Entende? Você não consegue voltar para mudar o passado, você consegue mudar o presente e mudar o futuro. Então, o arrependimento é uma justa convicção do seu interior de que você pudesse voltar atrás, está convencido de que faria diferente. Então, você está arrependido. É por isso que o arrependido ele dificilmente volta a cometer o mesmo erro, porque ele já está convencido de que aquele erro é danoso e ele aprendeu um caminho diferente, que já está dando fruto de arrependimento. Então, olha só, nós precisamos aprender com os erros para não repeti-los. A mesma coisa, gente, de um estudante que ele repete de ano, por assim dizer, né? Eu estou um pouco incomodado aqui, vocês não estão vendo a câmera, mas tem um braço do microfone aqui que está todo estranho aqui, eu estou um pouco incomodado, me perdoem. Mas vamos lá. Assim como um estudante, quando ele repete de ano porque perdeu na prova, ele vai ter que passar pela mesma avaliação, pelo mesmo processo de aprendizado, para mostrar, então, numa segunda chance que ele aprendeu que ele está apto a passar de nível. A vida também é assim. Tem portas que só vão se abrir para nós quando nós mostrarmos que estamos arrependidos e aprendemos com os erros. É por isso que, atenção, muita atenção agora, é por isso que os erros capitais que nós cometemos. Tiago, como assim erros capitais? Aqueles erros que crucificam o teu coração, que marcam a tua história. Esses erros, normalmente, você vai ter uma segunda chance na tua vida de provar que você faria diferente. Entende? Quem lembra aqui que há dias atrás nós falamos que Deus ele remove o pecado, mas às vezes ele mantém a fraqueza porque o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza. Então você cometeu algo no teu passado lá que você está arrependido, você está triste, você fala, Thiago, se eu pudesse eu faria diferente. Provavelmente, na sua vida você vai enfrentar uma situação muito parecida para que você prove que de fato está transformado. Então, já que é impossível viver uma vida sem erros, o mínimo que nós podemos fazer é aprender com esses erros para não repeti-los. E essa é uma forma de honrar o Deus que nos dá a segunda chance. Na verdade, Deus dá a segunda, terceira, quarta, quinta. Né? Se você for olhar para a sua vida, Deus ele já te deu tantas chances de recomeço quando nós não merecíamos. Quando nós não tínhamos respaldo para buscar isso, mas pela misericórdia do Senhor, Ele nos ajuda, Ele nos sustenta e a graça dele nos alcança. É lindo demais. Davi, inclusive, ele se arrepende amargamente desse erro, paga um preço muito grande. O preço que Davi pagou foi assim, uma coisa inestimável. Davi nunca teve paz na família dele. Os filhos de Davi, né, entre irmãos ali, eles tinham um problema direto. Um filho de Davi queria matar ele, né? Davi para não confrontar o próprio filho, Davi foge. O filho de Davi pega as concubinas de Davi. O outro filho lá estupra a irmã, loucura completa. A casa de Davi nunca teve paz. Então, o preço que Davi pagou foi muito alto. Mas se nós estudarmos a história, nós vamos ver que ele se arrependeu do seu pecado. Ele teve um arrependimento amargo, mas verdadeiro. Só que antes de Davi se arrepender, nós lemos aqui o início da história. Davi estava no terraço do palácio, né?
na laje, vamos colocar assim, vamos abrasileirar o texto? Davi estava na laje, ele viu uma mulher bonita que estava se banhando. Mulher se banhando, provavelmente sem roupas, né? Se encantou com aquela mulher, mandou procurar saber quem era aquela mulher e se deitou com ela. A mulher era casada, rapaz, isso não freou Davi. Davi estava tão consumido pelo desejo que ele mandou chamar o marido, tentou arquitetar, enfim, não conseguiu, resultou que ele precisou matar o marido. Precisou entre aspas, né, gente? Precisou entre aspas. Ele decidiu matar o marido para esconder o seu pecado. Olha o que é que eu aprendo com isso. Gente, Davi, ele tentou encobrir o erro dele, ao invés de tentar corrigir. Uma coisa é corrigir, outra coisa é encobrir. Muitas vezes, ao invés de corrigir o nosso erro, nós tentamos encobri-lo. O que é que acontece? A coisa piora. Tem um versículo bíblico que fala assim, ó, um abismo chama outro abismo. Talvez você diga assim, Tiago, eu ouvia meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó falar isso aqui, eu pensava que era um ditado popular, tá na Bíblia. Um abismo chama outro abismo. Toda vez que você tenta encobrir o erro, o seu erro, você tenta, digamos, retardar o conserto dele, ele sempre vai piorar. Sempre vai piorar. É como se fosse um câncer que ao invés de você tratar, você encobre. Você fala assim, não, eu não posso deixar ninguém saber, não posso, um médico não pode saber que eu tenho câncer. O que vai acontecer, gente? O câncer vai crescer. Ele vai piorando cada vez mais. E não precisa nem ser da área de saúde para saber o seguinte, quando você tem câncer, quanto mais cedo você tratar, mais fácil é conseguir sair daquela situação. Quanto mais tarde, pior é. O tratamento vai ter que ser mais duro. Às vezes a célula cancerígena ela se espalha pelo corpo e muitas vezes a vida já não tem mais, o corpo já não consegue mais aguentar o estágio avançado da doença. Então, todo pecado que ao invés de nós corrigirmos, nós tentamos encobrir, ele piora a nossa vida. É um abismo chamando outro abismo. Muito cuidado com isso aqui. Tiago, como é que eu faço então para ao invés de encobrir o pecado, corrigi-lo? Primeira coisa, é preciso confessar. Preciso entender, reconhecer o seu erro. Confessar para quem, Thiago? Eu tenho que botar lá na rede social, falar, ó, gente, a partir de hoje que eu tô confessando que eu fiz isso, isso, aquilo. Não, calma, isso aí. Muito cuidado com isso. Quase caiu o celular aqui, me perdoe. Muito cuidado com isso. É preciso ter uma pessoa de confiança, uma pessoa que tenha sabedoria, que tenha maturidade, que tenha estrutura para lidar com o seu problema. Não é só alguém que você confia ou que você ama, mas é alguém que tem estrutura para lidar com o problema, que vai te ajudar a superar aquilo, que vai te ajudar a passar por aquilo. Pode ser um discipulador, uma discipuladora, um mentor, um pastor, uma pessoa, um irmão em Cristo, alguém que seja mais maduro, que tenha sabedoria, que tenha estrutura emocional, que tenha frutos de vida naquela área, que vai saber te ajudar naquilo. E assim você vai passar por um processo de tratamento da parte de Deus. Note que para lidar com o rei Davi não foi qualquer pessoa. O profeta Natan. Um profeta reconhecidíssimo, estava top dos tops lá em Israel naquela época, para poder lidar com essa questão do rei Davi. Por quê? Porque o pecado era muito grande, envolvia uma pessoa com muita importância, uma importância política, uma importância cultural, uma importância espiritual para a nação de Israel. Então, perceba que você precisa encontrar alguém que tem estrutura para lidar com o seu problema e confessar, reconhecer, dizer, olha, eu errei, eu estou errando, né? E aquele processo de confissão, perdão, a confissão vai te ajudar no processo de arrependimento, processo de conserto. Tiago, e se eu não estiver arrependido? Confesse mesmo assim. Confesse. Como assim, Tiago? Não estou arrependido, mas vou confessar. Às vezes, acontece de você estar no erro, saber que é errado, mas não ter forças para sair. Não conseguir sair. Entende? Tiago, olha, eu estou cometendo isso, eu estou vivendo assim, assim, minha vida está errada, eu sei que é errado. Não precisa ninguém pregar para mim dizer que é errado, eu sei que é errado, eu sei que eu estou errado. Mas eu estou tão envolvido que eu não consigo sair, talvez eu nem queira sair, me ajuda. Então, nesse momento, até vou dar uma dica para vocês, quando você souber que está vivendo de forma errada e não tiver forças, às vezes nem vontade de sair dali, quando eu digo não ter vontade, gente, é tipo, você está tão envolvido na questão que você não consegue perceber, né? Não ter aquele sentimento de arrependimento. O que é que você faz? Você ora a Deus. Assim, Deus, tem misericórdia de mim. Coloca no meu coração o teu sentimento, o teu arrependimento. Me ajuda, transforma o meu coração, quebra o meu coração, quebranta o meu coração. E Deus, aos poucos, vai te trazer um sentimento
de arrependimento que vai te conduzir a um processo de transformação. Então, confesse, a confissão ajuda muito na sua alma para que você inicie essa restauração da parte de Deus. Até porque, gente, terceira coisa que eu quero citar aqui é que Deus, ele quer apagar o teu pecado, não maquiá-lo. Tem uma frase que eu sempre repito, que diz assim: Deus não usa Photoshop no seu povo. Deus não usa Photoshop no seu povo. Que eu sempre abro um parênteses, caso alguém entenda mal. Já que você está demonizando o Photoshop, pelo contrário. Graças ao Photoshop eu consigo postar as fotos lá na rede social. Bota ali um filtro, né? Diminui ali as imperfeições, coloca umas correções ali, lança a foto lá na rede social. Mas, brincadeiras à parte, a questão é que o Photoshop, ele não acaba com tuas imperfeições, ele só disfarça. Entende, gente? E Deus, ele não quer disfarçar as nossas imperfeições, ele quer nos transformar. A intenção de Deus é nos transformar. Photoshop, ele é temporário. Você já teve como é que eu posso dizer, a experiência de conhecer alguém pela rede social, e você acompanha a rede social da pessoa, né? Vídeo, foto, todo o conteúdo ali. De repente, quando você vai encontrar a pessoa pessoalmente, a pessoa é bem diferente. Por quê? Porque a pessoa ali está sem filtros. Está sem todo o aparato que a rede social nos dá. Então, Deus, ele não usa Photoshop no seu povo. Gente, Davi é uma das principais figuras da Bíblia inteira. Pare para pensar comigo. Se Davi, que é uma figura-chave da Bíblia, Deus não escondeu o pecado dele, né? Deus poderia, o poder dele, ele poderia. Não, essa parte aqui da história eu vou ocultar aqui, ninguém vai saber, porque se alguém souber que o homem segundo o meu coração fez isso, vai queimar meu filme. Não. Deus não esconde o pecado nem dos heróis da fé. Deus não escondeu o pecado de Moisés. Moisés, o homem mais manso da terra, né, na sua juventude entre aspas, né, viveu até os 40 anos no Egito. Ele mata um homem, depois é chamado de homem mais manso da terra. Por quê? Hipocrisia, Tiago? Não, porque ele foi transformado. Um homicida foi chamado de homem mais manso da face da terra. Davi, um homem que cometeu adultério e homicídio, foi chamado de homem segundo o coração de Deus. O apóstolo Paulo, que nós falamos aqui no devocional ontem, o apóstolo Paulo, talvez o maior missionário da história da era cristã, ou seja, pós-Jesus. O apóstolo Paulo era o homem que matava crente, gente. A conversão do apóstolo Paulo é quando ele está a caminho de Damasco com a autorização judicial para matar cristãos. E Jesus o encontra, ele tem todo o processo de transformação e ele aprende a sofrer por Cristo, né? Quem estava aqui ontem no devocional, se você não estava, todos os devocionais ficam salvos. Foi uma bênção ontem a gente aprender através da vida de Paulo. Então note que Deus, ele não usa Photoshop no seu povo. Deus não quer maquiar o seu pecado, Deus quer te transformar. Então, talvez esse processo de transformação vai ser um pouco doloroso, mais do que você imagina, mas é para o seu bem. Tem uma enfermeira, rapaz, eu esqueci agora o nome dela. No Instagram, de vez em quando, aparecem uns reels dela para mim. Enfermeira, acho que ela é baiana. E ela tem vários memes, né? E um dos memes dela é assim, ela dá um remédio pro paciente, o paciente pergunta, esse remédio aqui é pra quê? Aí ela brinca assim, é pra ficar bom. Quem é que lembra o nome dessa moça aqui do Instagram? Eu esqueci o nome dela agora, de vez em quando assisto uns reels dela, né? E talvez você pergunte assim, por que Deus está fazendo isso comigo? Para te transformar, você ficar bom, ficar sarado, ficar curado por Deus. O processo de arrependimento é doloroso, mas é necessário. Então, para a gente fechar o nosso devocional aqui, gente, quero chamar a atenção para você de um ponto muito específico. Ó, Davi deveria estar guerreando, mas ele estava numa situação de baixa vigilância. Só para você que chegou agora, ou você que não atentou quando nós lemos aqui, ó, 2 Samuel capítulo 11, olha o detalhe do versículo 1. Gente, a Bíblia tem muitos detalhes que escondem riqueza, sabedoria, tesouros. Versículo 1. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Ou seja, a época da guerra era o momento em que os reis saíam para guerrear. Davi mandou o exército, mandou os melhores soldados e ele ficou descansando em Jerusalém. Não era para Davi estar relaxando,
Era para Davi estar guerreando. Quando você baixa a guarda, muitas vezes acontece isso. Né? E olha um outro detalhe aqui, eu nem vou entrar nisso agora, mas só para você entender o detalhe do texto. Ó. No versículo 3, Davi vê a mulher bonitona lá, a mulher estava sem roupa, ele se encanta pela mulher, ele fica atraído por ela, e versículo 3, e mandou alguém procurar saber quem era ela. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã, e mulher de Urias o Hitita. Davi mandou que a trouxesse. Então chegou a informação para Davi antes, falou, ó, essa mulher aí, Davi, ela é filha de fulano de tal e ela é esposa de um soldado seu. Davi falou, não, manda trazer para cá, eu quero saciar o meu desejo carnal. E grande preço Davi pagou por conta disso. Então observe que a falta de vigilância ela tem um preço muito grande. Gente, a falta de vigilância ela tem um preço muito grande. Né? Acordou tarde ali, Davi acordou parte da tarde, mente vazia. Ele estava ali todo desligadão, de repente, uma cilada estava diante dele. Você não pode deixar de vigiar, espiritualmente falando. A Bíblia constantemente nos exorta. Vigiai e orai. Vigiai e orai. Vigiai e orai. É preciso vigiar. É preciso ter um espírito de prontidão para discernir as ciladas do inimigo e entender como agir de acordo com a vontade de Deus. Amém, gente? Vamos fechar já que o horário está avançado e glória a Deus por você que está aqui diariamente conosco. Em breve, em poucos dias, se Deus permitir, teremos boas novidades para falar aqui no Devocional. Tá bom? Vamos orar juntos? Santo Deus, muito obrigado, Pai, por essa palavra. Eu quero te pedir, Senhor, que tu possas trabalhar em nosso coração, coração de cada um dos que estão aqui. Muitas vezes, Pai, quantas vezes nós falhamos, erramos. Queremos te pedir, Pai, nos ajuda a perceber o nosso erro e entrarmos num processo de transformação. Não queremos maquiar o nosso pecado, mas sermos transformados. Nós acabamos de falar aqui, Senhor, que tu não usas Photoshop no seu povo. A ideia aqui não é esconder, mas é tratar. Tem misericórdia de nós, Pai. E nos ajuda a sermos conforme o teu coração. A sermos segundo a tua vontade, segundo o teu caráter. Em nome de Jesus. Amém. Gente, like nesse vídeo, o seu like é muito importante para essa transmissão chegar para cada vez mais pessoas. Eu te convido também a deixar um comentário aqui sobre qual foi a parte que mais falou o teu coração nesse devocional, tá bom? Tamo junto sempre de segunda a sexta, 7h30 da manhã, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Shalom no teu coração. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.